E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, mais uma aula de Direito Previdenciário, a nossa 11ª aula. E o tema de nossa aula de hoje, nós vimos na última aula o início sobre os segurados empregados, não foi? E hoje nós vamos tratar sobre mais algumas modalidades, algumas espécies de segurados obrigatórios. Nós falaremos sobre o empregado doméstico e falaremos também sobre o trabalhador avulso. No último vídeo, então, nós tratamos sobre o segurado empregado e hoje empregado doméstico e trabalhador avulso. Se você ainda não assistiu às últimas aulas, acompanhe na playlist, nós temos aí 6 aulas já disponibilizadas de direito previdenciário gratuito para você, rumo ao INSS. Em conjunto, eu sugiro que você passe no site, que é esse que está abaixo, o eleitoralcombruno.com.br, e adquira o curso de 380 questões comentadas de direito previdenciário sobre a legislação da Seguridade Social, que vai ser muito importante para a sua aprovação. Esse curso de 380 questões comentadas em vídeo, ele está segmentado por assunto, até mesmo para você se orientar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos primeiramente falar sobre o empregado doméstico. Primeiramente, nós temos que conceituar o que vem a ser o empregado doméstico. E o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 traz para a gente essa questão. Veja só, ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços, olha a primeira característica, de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Então veja aqui, para caracterizar empregado doméstico, nós temos então que observar um serviço que apresenta uma natureza de continuidade. É importante que haja uma subordinação, tem que ser mediante pagamento, claro, de forma onerosa, de forma pessoal e de finalidade não lucrativa. Não é não lucrativa para o empregado doméstico, não lucrativa para o patrão, para o dono de algum lugar. Então, olha só, você está trabalhando em uma residência e nesta residência você foi contratado 2 vezes por semana. Então, há uma continuidade, há aqui uma subordinação, você recebe, mas nessa residência, o patrão ele presta um serviço de atendimento a clientes e é você que atende. Então, você, veja, se ele presta um serviço de atendimento a clientes e ele recebe por isso, ele tem lucro com isso, você não se encaixa aqui no papel de empregado doméstico. Porque, veja, não pode ser lucrativo para o patrão. E configura-se, olha só, essa natureza de continuidade por mais de 2 dias por semana. Então, veja, por mais de 2 dias por semana, nós temos aqui a natureza de continuidade. Uma outra informação importante desta lei complementar é que é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, tá? De acordo com a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho e com o decreto número 6.481 de 2008. Então, olha só, continuidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e não lucrativo para o patrão, nós temos aqui a natureza do empregado doméstico. Nós vamos encontrar esse segurado obrigatório, o empregado doméstico, também no Decreto 3.048, artigo 9º, inciso 2º, que diz assim: como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração à pessoa ou à família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos.
Tá? Então, o decreto traz esse conceito de como se configura esse empregado doméstico. Já na Lei 8.213, artigo 11, inciso 2, diz assim: como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Tá bom? Então perceba que o mais completo é da previsão da Lei Complementar 150 de 2015. Aí eu trouxe uma questãozinha para apoiar a gente nesse estudo, olha só. Foi cobrado em 2016, técnico do Seguro Social, técnico do INSS, diz assim: João exerce uma atividade econômica com finalidade lucrativa na sua própria residência. João é o patrão. Recentemente, ele contratou Maria para fazer a limpeza de sua residência, de forma habitual, remunerada e, inclusive, atender clientes. Assertiva. Nessa situação, João será considerado empregador doméstico com relação aos serviços prestados por Maria? Não, porque veja que tem natureza, tem finalidade lucrativa para o João. Então perceba que João não será considerado um empregador doméstico, porque Maria não é uma empregada doméstica, porque há finalidade lucrativa para João. Tá bom? Dúvidas sobre a questão do empregado doméstico? Vamos agora falar um pouquinho sobre o trabalhador avulso. Olha, trabalhador avulso. O decreto 3.048, corrija aqui para mim, 3.048 de 99, no artigo 9º, inciso 6, traz as características do trabalhador avulso. Vejam, aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza, seja urbana ou rural, a diversas empresas sem vínculo empregatício, grifem com qualquer cor que você tiver aí, mas com destaque, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, chamado OGMO, nos termos da Lei 8.630 ou do sindicato. Para configurar trabalhador avulso, precisa ter a intermediação obrigatória do OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato. Então nós temos um triângulo nessa relação. Nós temos o trabalhador, nós temos o OGMO ou o sindicato, e nós vamos ter o local que ele vai prestar o serviço. Agora, quais são os serviços que se encaixam? O que vocês vão ouvir mais aí em questões de prova é aqueles que vão trabalhar nas áreas portuárias. Então veja aqui, nós temos várias alíneas no artigo 9º, inciso 6, que considera esse tipo de trabalho. O trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco. Trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios, que são embarcações menores, né? Vamos imaginar que o navio maior não pode ancorar ali no porto, então existe uma embarcação menorzinha que busca a mercadoria, carrega e descarga no porto. O amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal e similares. Então, porque eu falei para vocês que esse serviço do trabalhador avulso, ele pode ser tanto de natureza urbana quanto rural. O trabalhador na indústria de extração de sal, o carregador de bagagem em porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. Então, tudo aqui nós temos o que nós vamos considerar como trabalhador avulso. O que mais vai cair em prova para vocês é essa da linha A. O da linha B eu já vi em prova também. O trabalhador que exerce atividade portuária, o trabalhador de estiva de mercadorias é o que mais está na sua prova. Mas aqui eu tenho que trazer todas as possibilidades, não é? Então, qual que é a regrinha fundamental do trabalhador avulso? Tem que ter a intermediação obrigatória do órgão gestor de obra, órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Tá bom? Então,
Então, no vídeo de hoje, nós trouxemos aí duas espécies de segurado obrigatório. O trabalhador, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Passe no site e também adquira o nosso curso de questões sobre Seguridade Social. O site está aqui embaixo, eleitoralcombruno.com.br.